Um contentamento que não se baseia nas circunstâncias. Olá, hoje é quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023 e nós estamos aqui para fazer os nossos estudos bíblicos hoje de Isaías 46 e junto com isso já vai nosso primeiro aviso. Todos os dias lemos um capítulo da Bíblia e deixamos aqui um breve estudo sobre esse capítulo. Hoje vamos falar sobre Isaías 46. Compartilhe esse áudio, envie para outras pessoas para que elas possam ser edificadas. Meu segundo aviso, você vai ouvir isso 66 vezes, porque Isaías tem 66 capítulos. Compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer uma leitura sistemática da Bíblia e acredite, você precisa fazer uma leitura sistemática da Palavra de Deus. E por último, eu sempre digo, nós temos estudos bíblicos na igreja segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo, de manhã, às 8h30 da manhã, nós temos a escola dominical e às 17 horas. Às 8h30 estou lá ensinando o livro de 3º João. Vai lá me encontrar, vai ser um prazer. Me fala lá que você ouviu o meu convite pelos áudios, vai ser um prazer ter você conosco. Vamos a Isaías 46, a partir do versículo 9 até o versículo 13. O profeta diz assim: Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante. A minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião. O meu esplendor a Israel. Chega a ser muito forte, não é? O versículo 10, Deus dizendo, meu propósito permanece de pé e eu farei tudo que me agrada. E no versículo 11, novamente, vou convocar uma ave de rapina e vou convocar um homem de uma terra bem distante para cumprir o meu propósito. O que eu disse, eu farei acontecer, o que eu planejei, isso acontecerá. Isaías 46 repete um enredo de Deus falando ao povo de que ele é um Deus restaurador. E ele aqui novamente está dizendo isso, ele está dizendo que vai resgatar o povo de Israel. Veja o versículo 13, no final do versículo 13, diz assim, a minha salvação não será adiada, concederei a salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Sião, aqui Jerusalém, ok? Então concederei a minha salvação a Jerusalém, o meu esplendor a Israel. E é tão marcante que você tem uma visão nesse texto de Deus falando que ele vai cumprir os seus propósitos, de Deus dizendo que ele vai cumprir a sua vontade. E quando nós olhamos para isso, e quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender o contexto no qual ele está inserido. Os israelitas estavam vivendo no período do exílio. Então lembra que esse trecho, ou esse texto, marca o período do exílio. Nesse texto, os israelitas, o povo, Judá havia caído. E Judá havia caído, estava nas mãos da Babilônia. E Deus, mais uma vez, está o quê? Mais uma vez, Deus está prometendo a libertação. Deus, mais uma vez, está dizendo que vai livrar esse povo e que vai salvar este povo. E que a salvação não está distante. No versículo 1 do capítulo 46, diz assim, Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. No versículo 6, Isaías diz assim, alguns derramam ouro das suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam ourives para transformar isso num deus. Inclinam-se e um adoram. Na fé mesopotâmica, Bel tinha a função de patriarca dos deuses. Ele era adorado na cidade de Nippur. Nebo era adorado como filho de Marduk. Essencialmente, deuses babilônicos.
E Deus destaca que esses deuses vão de cair. Não há novidade nisso. Deus vem falando isso a todo momento. Então qual que é o problema? Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque o povo de Israel está vivendo no exílio. Então a situação não parece uma situação de um Deus que vai salvar. A situação não parece de um Deus que vai trazer restauração, de um Deus que vai trazer mudança. A situação é de um povo que perdeu a sua terra, que está afastado da sua terra, que foi levado para o cativeiro, alguns deles, outros, vários deles espalhados numa diáspora, alguns deles foram para a Babilônia, outros foram para o Egito e alguns ficaram simplesmente numa Judá completamente destruída, completamente abandonada. Então, quando o profeta Isaías traz uma mensagem de que a salvação não será adiada, isso não caía muito bem aos ouvidos de vários dos judeus em Israel, especificamente em Judá. Isso não caía bem aos olhos. Isso era visto como uma situação que nós não somos um povo escolhido de Deus, porque olha o cenário que nós estamos vivendo. Mas olha como é que Deus fala no versículo 12. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Algumas pessoas, pela incredulidade na ação de Deus, simplesmente ficavam com o coração obstinado e afastado de Deus. Essa era a ideia. E Deus entende a incredulidade? Entende. Deus entende a incredulidade de um povo que está passando por um período de extensa provação? Entende. Mas ela continua sendo pecado? Sim, ela continua sendo pecado. Ela continua sendo erro. Por isso, nos versículos 9 e 10, Deus vai dizer para o povo olhar para a sua história. Por isso que ele vai dizer, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faz conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Deus começa a mostrar para o povo que eles têm que olhar para trás, olhar para a antiguidade, olhar para o povo e entender como Deus construiu a história desse povo, como Deus desenhou a história desse povo, como Deus cuidou desse povo ao longo da história. Então ele insta o seu povo a crer na restauração, apesar desse problema todo. O povo de Israel tinha então um dilema nas mãos. E aqui quando eu falo Israel, meus queridos, estou falando Judá especificamente, ok? O povo de Judá tinha um dilema nas suas mãos. O Reino do Sul. As circunstâncias os fizeram deixar de crer em Deus. E aí a nossa reflexão onde está o cerne disso? Porque as circunstâncias fizeram com que eles deixassem de crer em Deus. Será? Foram as circunstâncias mesmo? O estudo hoje é um contentamento que não se baseia nas circunstâncias. Foram as circunstâncias que fizeram com que esse povo deixasse de acreditar em Deus? Então, por que, quando esse povo ainda não estava no exílio, eles continuavam caindo diante de outros deuses? Por que eles ainda continuavam se dobrando diante a outros deuses, ante a outros deuses? Eu tirei o título do estudo de hoje de um livro do Keller chamado Deus na Era Secular. E eu li um dos capítulos mais marcantes da minha vida nessa semana, que é esse capítulo chamado Um Contentamento que não se baseia nas circunstâncias. Eu gosto muito do Keller, muito de verdade. Nesse capítulo, ele vai dizer alguma coisa muito marcante sobre a razão pela qual as pessoas se afastam de Deus. E a preocupação aqui do povo de Judá é que eles não conseguiam crer na palavra de restauração de Deus porque eles estavam vivendo circunstâncias muito difíceis. E a minha pergunta é, será que é porque eles estavam vivendo uma circunstância muito difícil? E o Keller vai dizer assim no seu livro: a infelicidade e a desordem da nossa vida são causadas pela desordenação das nossas afeições. Alguém justo e bom é também alguém que tem a sua afeição ordenada, de modo que não ama o que é errado amar, nem deixa de amar o que deve ser amado. Nem ama demais o que deve ser menos amado, nem ama pouco o que deve ser mais amado. Como isso funciona? Não há nada errado em amar o seu trabalho,
Mas se você o amar mais do que a sua família, então suas afeições estão desordenadas e você pode arruinar sua própria família. Ou se amar ganhar dinheiro mais do que ama a justiça, então explorará seus empregados novamente porque suas afeições estão desordenadas. A afeição desordenada suprema, no entanto, é a fonte maior da nossa insatisfação. Eu vou colocar isso aqui devagar. A afeição desordenada suprema, no entanto, é a fonte maior da nossa insatisfação. É o fracasso em amar a primeira coisa em primeiro lugar. O fracasso em amar a Deus sobre todas as coisas. Em Confissões, Agostinho ora a Deus, pois existe uma alegria que não é concedida àqueles que não amam a ti, mas somente àqueles que amam a ti pelo que tu és. Isso é felicidade, e não há outra. Quem pensa que existe outro tipo de felicidade, procura a alegria em outra parte, mas não tem a alegria verdadeira. Contudo, a vontade deles permanece atraída por uma imagem da alegria verdadeira. A afeição, na visão de Agostinho, que era a afeição verdadeira, a afeição importante, é aquela de amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. As circunstâncias do povo de Israel eram uma circunstância, de novo, Judá era uma circunstância terrível. O povo estava em exílio. E agora o profeta vai profetizando a restauração, 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 restauração. E vários deles, com o coração obstinado, simplesmente não creem na promessa de restauração. Por quê? Porque eles não estão vendo a promessa de restauração. Deus sempre fala a sua palavra e diz o que há de fazer. E ele sempre cumpre o que ele há de fazer. O passo que está faltando aqui nessa história era a fé do povo judeu de que Deus haveria de cumprir a sua palavra e haveria de cumprir a sua promessa, apesar das circunstâncias. Mas por que eles não conseguiam crer? Eles não conseguiam crer não é por causa das circunstâncias, porque bem antes do exílio, esse povo já se afastava de Deus. Bem antes do exílio, esse povo já não queria saber de Deus. Bem antes do exílio, esse povo já amava mais as coisas do que ao seu Deus. Deus os instruiu, e eles continuavam amando outras coisas. Até o capítulo 39 de Isaías, nós lemos um texto de um povo que ainda não estava no exílio. Nós vimos Deus o salvando. E nós vimos o arquétipo mais terrível disso na figura de Ezequias, que tem Jerusalém sitiada, Deus cuida para que Jerusalém não seja tomada, Deus o abençoa na sua oração, e logo depois vai morrer. Quando ele vai morrer, ele pede a Deus para não morrer, Deus o cura, e quando o rei babilônico vai o presentear, porque sabia que ele tinha sido curado pela sua doença, ele mostra o quê? Ele mostra os seus tesouros. Ezequias, no capítulo 39, é o arquétipo do que nós somos. Nós reclamamos com Deus quando as circunstâncias estão ruins, é verdade, nós reclamamos. Mas quando as circunstâncias estão boas, nós não damos a Deus a ênfase que Ele é a coisa mais relevante e mais importante para nós. Nós somos, Ezequias é o nosso arquétipo. E o povo de Israel aqui está reclamando, e eu sei que as circunstâncias eram penosas, mas no fundo eles não amavam a Deus de todo o coração. De todo o coração. Essa era a questão essencial. Esse era o problema. Um contentamento que vai além das circunstâncias demanda um ajuste radical no coração. Eu tenho falado isso várias vezes nos estudos. Demanda um ajuste radical no coração. Peça a Deus esse ajuste radical no seu coração. Peça a Deus que Ele faça isso. Peça a Deus que Ele transforme. O povo de Israel não cria, não é por causa da circunstância. É porque o coração precisava de um ajuste radical. Por isso que Deus vai dizer que precisava circuncidar o coração desse povo. Deus os abençoe.